essa é o meu prazer aí de estar na oficina de Jogos Eletrônicos na Educação Física Escolar do Colégio Pedro II. Eu falei, né, comentei rapidamente que essa apresentação é uma construção com outras atividades que eu fiz durante o ano passado, foi uma reflexão grande, e uma delas foi essa jornada de jogos digitais que aconteceu lá na UPE, a universidade que eu leciono. E a imagem do pequeno aí na frente das telas é para lembrar que criança é a coisa mais importante do mundo. E existem algumas recomendações, né? E nem sempre a gente segue todas elas, porque o ano passado e esse ano foram anos que vão ficar marcados na história. A gente só vai saber realmente o que significou isso daqui a um tempo, né? Quando a gente começar a perceber, mas vale a lembrança da gente ter sempre em mente que criança é a coisa mais importante do mundo. E a ideia hoje, então, é fazer, mesmo que o Bruno tenha feito já uma breve apresentação, fazer uma apresentação inicial dessa temática, contextualizar essa relação de educação física, plataformas, e chegar aí no tema da palestra. Eu vou falar rapidamente sobre competências digitais, que é uma temática que eu venho estudando. Eu decidi fazer esse parêntese para trazer essa temática dos jogos digitais, jogos eletrônicos, videogame, né, essa reflexão, e, no final, mostrar onde é que isso se aplica na prática, né, com algumas experiências que a gente fez. E aí eu vou pedir para o Bruno me ajudar no tempo. Se eu falar demais aí, Bruno, você vai me lembrando para a gente não perder o horário da oficina. Alan, como é que você prefere que eu colabore nessa gestão do tempo? Avise faltando os 15 minutos, além disso, mais alguma coisa? Bruno, fica à vontade. Nós estamos conversando, interrompe, entra na tela, põe a mãozinha, me chama. A gente vai, como eu coloquei aí para vocês, é um bate-papo, é uma conversa, eu quero que vocês participem. Eu participei um tempo atrás de um evento, o Bruno já me apresentou, né? Então a gente sempre coloca na apresentação, a gente coloca o currículo Lattes, né? E aí fica aquela questão acadêmica, tal, né? Então hoje eu participo de alguns grupos de estudo, leciono na ESEF, eu também colaboro com a International Play Association, Associação Internacional do Direito do Brincar, e do Centro Esportivo Virtual, mas na verdade mesmo, eu gosto de ser tratado como professor de educação física, que é o que eu sou, que eu escolhi como profissão. E aqui, vocês também podem me chamar de Pelezinho, que é o nome de guerra, então a gente fica mais íntimo nesse bate-papo. Fiquem à vontade para a gente debater, inclusive se quiser saber por que meu apelido é Pelezinho, tá? Eu não vou comentar agora, mas fica aí a curiosidade. E aí, pessoal, eu queria começar essa apresentação falando da minha formação, porque quando eu entrei na universidade, eu queria ser um treinador de basquete, um preparador físico. Eu amo basquete, tá aí o Jordan. Eu falei, nossa, eu vou pôr porque eu adoro, né? Então, eu queria muito trabalhar com basquete e tal. E no meio do caminho, me apareceu a disciplina de lazer e recreação, e eu fui trabalhar nesse hotel, chama Hotel Estância Barra Bonita, no interior de São Paulo. E eu tive contato com a recreação. Eu não sabia que a gente, até o terceiro ano de faculdade, eu não sabia que a gente podia oferecer atividades lúdicas, recreativas para entreter as pessoas, para brincar, fazer acampamento, fazer festa infantil, fazer atividade em clubes. Eu não sabia disso, né? Os meus pais são a famosa história dos retirantes do Nordeste que vieram para São Paulo, né? Meu pai e minha mãe são baianos, vieram para São Paulo, e para o meu pai, o ideal era que a gente arrumasse um emprego na firma, trabalhasse das 8 às 5, voltasse para casa, assistisse o Jornal Nacional, a novela, no final de semana assistia o Silvio Santos, e eu não vejo problema nisso, mas aqui era algo que não me atraía, eu queria algo mais, né? E estudando, eu fui descobrir essa possibilidade. Eu fui trabalhar em clube, eu trabalhei no Clube Pinheiros, trabalhei em outro clube, o Círculo Militar de São Paulo, e no Clube Pinheiros, a atuação com o lazer lá dentro é feito pela Escola de Esportes. Então, aqui vocês estão vendo o programa de férias. É um programa de férias que tem 30 anos, tem mais de 30 anos já, né? Então, eu tive contato com essa ação recreativa e tudo mais. E eu participei de um evento
ali já trabalhando na prefeitura, que eu não sei se vocês conhecem, o TED, né, Tecnologia, Entretenimento e Design, e eles têm os eventos paralelos em que eles sugerem que a pessoa que está ali transmitindo, né, que está falando, ele tem uma fala momentânea, que é uma fala que é algo que merece ser compartilhado, mas que todo mundo que está ouvindo também, com certeza, tem algo que merece ser compartilhado. Então, eu tenho certeza que hoje é a minha vez aqui, mas sem sombra de dúvida, vocês poderiam estar no meu lugar aqui hoje. Então, é uma conversa mesmo para a gente trocar essa ideia. E aí, eu trabalhei na prefeitura e trabalhei na escola, e quando eu trabalhei na escola, antes de entrar na escola, eu trabalhava na prefeitura e num clube. E a gente trabalhando com atividades recreativas, atividades esportivas, né, de iniciação esportiva, eu sempre ficava naquele dilema, né? Poxa, eu tenho que ensinar meu aluno a fazer o passe, arremesso, o drible, todas as habilidades que o esporte exige, trabalhar com as combinações de habilidades e tal. Mas era muito difícil, eu estava no início da carreira, né? Então, às vezes, se questionava, poxa, será que eles não vão fazer? Por que será? Mas na hora que eu perguntava para eles se eles sabiam quais eram os pokémons que existiam, eles sabiam 150 pokémons, eles sabiam a evolução, eles sabiam as características, eles sabiam tudo. E aí, nesse mesmo período, eu fui fazer a pedagogia, eu fui estudar a pedagogia, porque eu falei, tem alguma coisa aí, né? E, além disso, eu tive contato com esse livro, Janela de Vidro, do professor Mauro Betti, que foi meu orientador de mestrado, e aí a gente começa a perceber, entender algumas coisas da nossa área, né? O corpo humano, ele experimenta essas sensações de uma maneira tangível que o Mauro coloca, é algo que você faz e sente na prática. Aquela dificuldade que nós, professores de educação física, tínhamos até um tempo atrás de expressar aquilo que a gente fazia, era mais ou menos essa a intenção, né? Então, essas imagens de síntese, que são as imagens e linguagens que a gente é bombardeado, eu comecei a ter um contato com isso. Isso me despertou para estudar aquilo que estava na época ali, né? Que eram as tecnologias e principalmente o videogame. Então, esse aí é o professor Arquimedes, um grande amigo meu. Essa foi a foto de uma das experiências lá que a gente teve com videogame nas aulas de educação física, mas eu não vou passar para vocês aqui falar disso agora, né? Quando a gente teve contato com isso, o professor Arquimedes já estava dentro de um grupo de estudo, lá em 2006, do professor Marcos Neira, na USP, e já estava falando de videogame nas aulas de educação física, né? E aí a gente se encontrou e a gente teve essa possibilidade de desenvolver o trabalho juntos. E eu fiz uma reflexão aqui, né, para a oficina. Eu falei, eu vou colocar no Google, rapidamente e brevemente, para a gente saber o que significa, né, videogame na educação física escolar. E aí começam a surgir muitos resultados, de várias opções, e que até um tempo não aparecia. E aí, um viés que aparece muito, que eu acho que é importante a gente perceber, é a questão do jogo e atividade física. Essa é uma resposta que sempre aparece, né? E vai aparecendo também algumas experiências já de uso do jogo como conteúdo nas aulas de educação física. E eu peguei aqui um exemplo da Secretaria podem construir de através Manaus, desses né, bloquinhos. no Amazonas. Vamos prosseguir. Então, nós chegamos em 2013 dá uma com o olhadinha. GTA V, onde esse nosso personagem ele tem várias missões que ele precisa cumprir, recuperar equipamentos, fazer entregas. Então, é de missões, tá? E olha que esse interessante, a professora vai explicando sobre alguns jogos, e ela explicou que o GTA é um jogo de missões, de algumas tarefas e tal. Alguém aqui conhece o GTA? Alguém já ouviu falar de GTA? Algo bem voltado para a realidade. Alguém conhece? Não, né? Não sei se alguém aí, o filho no joga. No chat as pessoas estão se manifestando, parece que todo mundo sim, inclusive eu, embora de uma forma muito superficial.
Então, pessoal, vocês viram que engraçado, né? A professora colocou que é um jogo de missões, né? E o GTA é o maior ladrão, né? O jogo chama Grand Theft Auto, o grande ladrão de carros. Então, olha como é interessante que o videogame passa a fazer parte de conteúdo da educação física. E esse entendimento, muitas vezes, ele não fica tão claro, ele não fica tão transparente. De qualquer maneira, nós estamos dentro de uma Secretaria de Educação falando de jogo, né? E uma outra abordagem que aparece são abordagens que começam a ter o jogo digital, o videogame, o jogo eletrônico, como inspiração para ensino de modalidades. Aí a gente também tem um viés da relação da educação física e jogos de videogame para a saúde, aquele viés instrumental no sentido de você tratar da saúde. Um outro termo que aparece, e aí a gente pode discutir ele, não é a intenção aqui agora, mas a gente pode discutir ele caso vocês queiram, que é o termo, eu não sei nem falar isso, se é exergames, exergames, enfim. É algo que me leva assim, a questionar bastante esse termo, mas eu acho que é importante a gente dizer que ele existe, né? Ele aparece já nas pesquisas, e apesar de você não ter muitos artigos, você tem os congressos, simpósios, eventos em que ele está presente. Olha o exemplo aqui do congresso, né, do encontro do Colégio Pedro II, o videogame, jogos eletrônicos dentro do evento. E o mais... E aí, para finalizar essa primeira abordagem, a gente percebe que o poder público começa a dar espaço para esse tema. E a matéria, né, lá de Brasília, da Secretaria de Educação de Brasília, diz, né, quem diria, videogame na sala de aula ajuda a socializar os alunos. Quer dizer, as outras atividades não ajudam a socializar os alunos? Ou será que o videogame agora, nossa, olha só, né? A gente achava que o videogame não podia, agora pode, né? Agora pode, né? E aí, a manifestação dos professores, né, de necessidade da gente estar atualizado e tal, né? E aí, outra secretaria lá no Paraná dizendo que o professor de educação física agora pode, hein? Agora você está autorizado a usar o jogo de videogame na aula, né? Você pode abordar. Inclusive, eles têm um material muito rico que é disponibilizado na página deles, né? E tem lá um trabalho sobre, uma monografia sobre videogame também. E aí, depois dessa pesquisa bem superficial e rápida no Google, né? A gente tem um artigo muito legal desenvolvido pela equipe lá do LEFEM de jogos eletrônicos e possibilidades na educação física escolar, né, uma revisão sistemática, em que o objetivo foi fazer essa revisão de artigos produzidos nos últimos 5 anos sobre o uso de jogos eletrônicos na educação física escolar. Então, quer dizer, olha que legal, né? Se antes o jogo era algo, o videogame era algo que não se falava, hoje ele está no contexto. E esse estudo abre um leque de possibilidades para ensino de conteúdo da educação física, e eles já identificam que não tem tanta coisa assim produzida, que precisa se produzir mais. Eu fiz um estudo na época do meu doutorado, que foi uma parte da tese, que foi essa relação entre os jogos digitais, comunicação e educação física, em relação às competências digitais. Então, a gente fez essa pesquisa entre os anos de 2011 e 2015, então ela já está defasada em 5 anos, pelo menos, né? 6 anos, né? Mas ela tinha um foco nas áreas da comunicação, saúde e educação física. E buscava fazer a relação entre jogo digital, habilidades ou competências e essas áreas. Esse levantamento teve o intuito de ampliar esse debate e foi usada os termos, e aí eu estou usando aqui, né, jogo eletrônico, como está na oficina, mas eles têm essa... Quando você vai nos buscadores de palavra-chave, você tem jogo digital, jogo eletrônico, videogame, game, eles são todos sinônimos, né? Então, o foco que é dessa pesquisa, que foi o que eu estudei na tese, era a questão da competência, da habilidade do professor lidar com essas tecnologias. E aí, a ideia de você trazer alternativas pedagógicas, né, como a gamificação, game design,
também é outro termo que a gente pode questionar, né, a gamificação, mas a gente vê uma falta de diálogo entre essas competências e habilidades e esses termos, e essas novas terminologias, né? Então, a gente também aqui foi identificado que necessita se aprofundar um pouco mais sobre essa temática. E aí eu fiz também eu fiz esse exercício aqui dentro do ENEF, com as palavras-chave, porque o tema do ENEF é Educação Física Escolar no pós-pandemia, novas metodologias e tecnologia em debate. Então, a gente está com foco nessa tecnologia, que realmente é algo que está indo atrás da gente. E eu botei as palavras-chave para pesquisar. Nós temos a palavra jogo eletrônico aparecendo uma vez, que foi aqui na oficina. A hora que a gente vai lá no site, jogo eletrônico só aparece no nome da oficina. Jogo digital, videogame, plataforma digital não aparece. E tecnologia aparece 5 vezes nos nomes do tema e no texto que, brilhantemente, a equipe do Colégio Pedro II, e eu dou os parabéns de novo, Bruno, para vocês, um texto maravilhoso falando de tecnologia e tal, mas os trabalhos não têm, os trabalhos não estão refletindo a temática do evento. Isso não significa que não tenha sido discutido e debatido, né? Eu tive a oportunidade de pegar só o finzinho das apresentações, eu vi o professor falando dos esportes de aventura e mídia, então, quer dizer, tem uma relação, mas expressado pelas palavras-chave, pelos títulos, não aparece. E isso tudo, pessoal, é reflexo daquilo que a professora Brasilina Passarelli, lá da Escola do Futuro da USP, ela traz como ela chama de 2 ondas de inclusão digital. Uma primeira onda que foi relativa ao acesso, que foi ali até meados dos anos 2005, 2008, quando você não tinha computador, acesso, você não tinha celular, você tinha que ir numa lan house, né? E a segunda onda que veio aí no final dos anos 2010 e nós estamos vivendo hoje, que é o que a gente faz com a apropriação. Será que a gente se apropria desse material, desses artefatos? Será que a gente produz conhecimento? Né? Eu tenho certeza que alguns de vocês devem ter tido algum problema aí com amigos, familiares, enfim, por conta de política. Porque a gente acha que a tela ela vai nos salvar e nos proteger daquilo que a gente está se expressando, né? Então, a professora Brasilina comenta que o conceito de leitura que a gente conhece não existe mais, né? Então, ela fala que a gente não lê mais de cima para baixo, da esquerda para a direita. A gente se lê de cima para baixo, da esquerda para a direita, ao mesmo tempo que nós vemos imagem, assistimos vídeo, falamos no chat, ouvimos música, ouvimos um podcast. Então, quer dizer, é tudo ao mesmo tempo. E essa relação que nós estamos tendo, os conteúdos e a informação, ela está disponível, mas será? Ela está na mão das crianças, mas será que ela se transforma em conhecimento? Então, a ideia é entender isso. Será que as crianças não sabem mais brincar? E aqui eu trago o tema, a segunda coisa mais importante do mundo. Se a primeira são as crianças, a segunda coisa mais importante do mundo é brincar. Será que elas não sabem mais brincar ou será que elas estão brincando diferente? Né? As empresas, o mercado já está percebendo isso. Aquele joguinho que a gente jogava do detetive, agora ele está sendo feito e você interage com o celular, com o QR Code, você recebe uma ligação, você tem que ter um aplicativo. Então, quer dizer, você não tem mais aquele joguinho tradicional que a gente jogava na família, né? A gente está cheio de aplicativo no celular para marcar, e todos esses aplicativos têm mecanismos para fazer você se engajar e tal. Será que a gente está atento a esse movimento, né? Será que a gente está percebendo essa relação entre a tecnologia e a nossa vida, né? Alguém já saiu de casa e esqueceu o celular e falou: nossa, estou pelado, esqueci, falta uma parte de mim.
né? O professor Derek Kerkhove, da Universidade de Toronto, ele traduz isso como esse tecnototemismo, né? As nossas paixões, quanta gente aí já fica, né? A gente até recebe meme na internet das pessoas bravas porque saiu do grupo de WhatsApp ou foi colocada para fora. Então, quer dizer, a nossa relação com a tecnologia passa a ser biológica. E essa cultura, ela traz algumas narrativas que elas são convergentes, elas são, como o Henry Jenkins coloca, que ao mesmo tempo em que a gente está misturado com essa tecnologia, essa produção de cultura ela está sendo feita de uma maneira híbrida. Então, aquilo que era um filme vira um livro, ou o livro vira filme, que vira um joguinho, que vira um produto, que vira um site, que vira um blog, que vira um podcast, e a gente precisa ter aquilo, quer dizer, a gente acaba ficando o tempo todo conectado. E nem sempre essa conexão quer dizer que a gente está realmente vivendo dentro dessa tecnologia. Como o professor Luciano Floridi, da Universidade de Stanford, coloca, né? Eles têm um manifesto, ele e o grupo de estudos dele, que chama On Life, né? O Manifesto On Life, em que essa relação on e offline não existe mais. A gente está inteiramente lá dentro. E o Brasil é um dos exemplos, né? Mas no mundo inteiro a gente percebe que isso não é real, né? A exclusão social acabou aflorando ainda mais com essa questão do digital. Uma dica aí que fica para quem quiser se aprofundar um pouquinho nesses termos, e também algo que o professor Luciano Floridi coloca, que é a gente está vivendo novos conceitos, novas realidades. Ele coloca que assim como teve a Revolução Industrial, a revolução da comunicação, né, com a imprensa e com a prensa, que trouxe a possibilidade de você produzir materiais digitais impressos, né, materiais impressos, hoje a gente está vivendo essa nova revolução. Alguns chamam de 4.0, eu tenho minhas questões aí, né? Eu acho que a gente não saiu do 2.0 ainda, mas há pessoas e há movimentos que estão lá no 4.0. Mas o interessante é a gente buscar essa informação e conhecer. Então, termos, noções, práticas e desafios, o jornalista Juliano Speyer fez esse livro que virou um site, eu acho que é muito legal. Ele coleta essas definições de vários autores, então eu acho que vale a pena. Inclusive, recomendo, não está aqui na apresentação, mas recomendo também o livro Educação Sem Distância, do professor Romero Tori, da Politécnica da USP. Ele é fantástico, ele tem um blog fantástico que ele está fazendo uma consulta, olha que legal. O nome do livro chama Educação Sem Distância, que ele trabalha esse novo entendimento da relação digital, e ele está fazendo agora uma revisão desse livro, e ele está fazendo essa revisão, uma consulta na internet livre, para todo mundo poder colaborar. Então, olha que interessante, você escrever um livro colaborativamente, né? Então, eu acho que vale a pena. E quando a gente puxa esse tema agora um pouquinho mais voltado para os jogos digitais, existe uma pesquisa chamada Game Brasil, está na 8ª edição, e ela destacou, né, que os jogos digitais foram a principal forma de diversão da população no período da pandemia. Ela trata que na pandemia exatamente aumentou esse consumo, então mais gente gastou dinheiro consumindo games, consumindo conteúdo digital, jogando mais, né? E também ela desmistificou um pouquinho a relação da prática de exercícios de esporte. Então, de todos esses que jogam games, mais da metade possui o hábito de se exercitar. E isso é muito legal, né? Porque as pessoas têm essa consciência. Então, aquele discurso de que devemos ter hábitos de vida saudáveis é um discurso que eu acredito que ele é importante, ele é interessante, a gente precisa reforçar ele, mas eu acho que ele já está ultrapassado, porque qualquer pessoa que você perguntar se faz bem fazer a prática de exercício físico, ela vai falar que faz. Agora, por que ela não faz? Quais são as condições que levam ela a fazer ou não? Né? Será que é legal fazer exercício físico, fazer uma atividade física? Então, toda essa reflexão que eu estou fazendo com vocês é para a gente perceber que aquele gamer dos anos 80,
Não sei se alguém aí é gamer ou jogava videogame quando era criança, cresceu, teve filho e está jogando com seus filhos. Então, o joguinho que era um joguinho para diversão, ele agora virou... agora não, né? Ele já é algo da cultura. No Brasil, temos 75 milhões de usuários de jogos digitais e já movimenta $1,5 bilhão esse mercado, né? E se a gente não estiver atento, a gente vai receber esse tipo de informação que, para mim, é uma afronta. Eu não sei se vocês conseguem perceber qual que é o erro que tem nessa frase aqui. Será que alguém consegue perceber? O erro dessa frase aqui, não. Estou tentando abrir o chat aqui para ver se tem alguma manifestação, mas só para a gente ir acompanhando. Não, né? Beleza, beleza. Eu estou acompanhando aqui também, Bruno. Para mim, a afronta é mercado da educação. Gente, educação é direito, ainda, né? Ainda é direito. Então, não é mercado. Mercado e educação não deveria estar na mesma frase. E a frase e a manchete, ela é de 2006. E ela é tão afronta que ela joga na cara da gente que velhos e novos jogos são adaptados para disputar o mercado. Quer dizer, olha, os jogos antigos, aqueles que estavam encostados e que não davam lucro, a gente está reempacotando eles e vendendo de novo. Porque assim a gente consegue ensinar outras coisas. Como se o professor, e aí não estou falando só da educação física, como se o professor não usasse jogo e não usasse essa estratégia em suas aulas. Então, essas reflexões eu acho que são importantes para a gente pensar essa nossa atuação. A OMS reconhece o vício do videogame como distúrbio mental, assim como qualquer outra atividade. Eu acho importante, sim, reconhecer. Mas será que ela reconheceu também o vício nas mídias sociais, o vício na tela? Porque será que o problema é o videogame? Eu sempre digo que o problema é a pecinha que fica entre a tela e a cadeira, né? A peça que fica entre a tela e a cadeira, geralmente, é ela que está com defeito. E aí, né, encerrando essa primeira parte, eu já faço aqui uma pequena abordagem sobre essa questão das competências digitais, que foi o que eu estudei na minha tese, e eu queria compartilhar com vocês, que foi o objetivo apresentar essas competências digitais dos professores de educação física em seus ambientes educacionais. Eu usei como público, né, ou como amostra, só professores de São Paulo. E a ideia foi pegar esse conjunto de competências que a Unesco promove como, ela chama de MIL, né? Media Information Literacy. Pessoal, tá um barulho aqui, se vocês estiverem ouvindo alguma coisa, por favor, vocês me avisem, tá? E ela traz como uma definição dessa literacias de mídia e informação como um conjunto de competências que incentivam o cidadão a acessar, encontrar, compreender, avaliar, usar, criar e compartilhar conteúdos em diferentes formatos, com diferentes ferramentas, de maneira crítica, ética, expressiva, a fim de que o sujeito participe e se envolva com atividades pessoais, profissionais e sociais. Muito fácil, né, de fazer isso. Então, quer dizer, o currículo de literacias de informação, de mídia de informação para o professor, coloca mais essa função para o professor divulgar e promover isso. E eu entendo essa proposta da Unesco, porque o professor é aquele que vai conseguir sensibilizar seus alunos, sensibilizar a comunidade, para que a gente possa desenvolver essas competências aqui. Eu não vou me aprofundar sobre elas, mas a última delas é que eu acho que vai ser algo que a gente vai perceber dentre essas possibilidades, né? Que é promover essas competências e administrar essas mudanças entre os nossos alunos. Né? Aqui tem um detalhamento, mas eu não vou me aprofundar nela. Existem outras iniciativas, eu usei essa da Unesco, mas existem outras iniciativas que trabalham com essa preocupação, e eu dou destaque aqui para a questão da gestão do tempo de tela, mas, por exemplo, pensamento crítico, gestão da privacidade, saber que quando a gente entra na internet, a gente deixa uma pegada digital, né? Então, esse tipo de entendimento vai nos dar base para usar aquilo que a gente achar que é interessante no nosso contexto. Então, a pesquisa ela concluiu
como trouxe como algumas conclusões, algumas reflexões, né, a necessidade de incluir os jogos digitais nesse debate. O Colégio Pedro II e diversas outras entidades já estão nesse movimento. O fato, nós aqui discutindo isso. Também identificamos que o jogo, aquilo que era um joguinho para se divertir, ficou algo institucional, e eu vou comentar um pouquinho lá na frente. Essa relação da comunicação e educação, ela ganha força com uma proposta de uma entidade mundial que está promovendo isso globalmente, né? A gente percebeu da pesquisa que os professores de educação física de São Paulo atendem parcialmente a essa proposta de currículo de literacia de informação, então a gente precisa ampliar essa visão funcional dos jogos digitais, né? A importância da gente potencializar a comunicação nesse processo, colocar o professor de educação física no debate, porque todas as pesquisas que você vê, por exemplo, do comitê, o CETIC, o Comitê da Internet no Brasil, o comitê que gera a internet no Brasil, eles têm uma pesquisa fantástica que acontece todo ano, mas os professores que são pesquisados são sempre os de professor de português e matemática, e a gente percebeu com a pandemia que as áreas que foram mais valorizadas, que foram mais destacadas e foi percebida a importância delas foi educação física, artes, música, quer dizer, as áreas em que a gente consegue realmente usufruir, ter uma fruição do nosso tempo livre, né? Então, a gente pensar, a ideia da tese foi colocar essa proposta da Unesco como algo integrativo, que a gente pudesse perceber que, adquirindo essas competências ou desenvolvendo essas competências, a gente poderia possibilitar novas atividades dentro da nossa prática. E aí vocês devem estar falando, beleza, você falou um monte de coisa, mas e aí? Cadê o jogo eletrônico, né? Aí, pessoal, eu vou fazer esse parêntese que eu falei para vocês. A gente pensar nas possibilidades de integrar o jogo dentro da nossa prática. E aí, a ideia aqui agora é a gente refletir um pouquinho sobre esse movimento. Lá naquele evento que eu comentei com vocês, que ocorreu na Universidade lá de Pernambuco, a gente já percebe isso, um movimento que eu mostrei para vocês indo para as secretarias e tal, as universidades também entrando nesse debate. Mas entrando nesse debate, pessoal, desculpem o barulho, entrando nesse debate de uma maneira que talvez a gente precise dar um passinho atrás e refletir. Vocês conhecem esse tipo de movimento aqui, né? Isso aqui é uma final de LoL, League of Legends, onde você tem um estádio, né? Um ginásio lotado para assistir gente jogando videogame. E aquela ideia de que o joguinho de videogame vai deixar a gente parado está caindo por terra com a realidade virtual. Isso aqui é um campeonato de realidade virtual, então você está vendo como é que eles estão jogando. Ele está imerso. É que não dá para ver direito, mas ele está aqui dentro dessa tela, né? Então, o joguinho que era para se divertir também está virando competição. Aquele entendimento do lúdico que os clássicos Huizinga e Kauloa trazem em seus estudos, né? De que a gente tem que ter o lúdico, o elemento lúdico na nossa história, no nosso dia a dia, ele está caindo por terra, porque aquele joguinho está deixando de ser prazeroso, ele está virando algo profissional, né? Então, esse movimento que a gente tem visto, você tem alguns exemplos desse movimento que traz da vivência virtual para a prática. Esse aqui eu descobri há um tempo atrás, uma espécie de Big Brother do videogame. As pessoas foram convidadas a jogar o Gran Turismo no PlayStation, fizeram um campeonato mundial disso, foi selecionando continentes, até que chegou em um grupo restrito, que foram para a academia da Nissan foram aprender a pilotar os carros de verdade. Então, eles saíram da tela e foram foram pilotar os carros de verdade na Nissan. Esse aqui é um vídeo promocional só para mostrar, né,
fazer aquela propaganda básica. Esse aí é um dos pilotos. E, no final das contas, aqueles que eram jogadores de videogame se transformaram em pilotos de corrida, e hoje existe uma equipe de turismo, de Fórmula Turismo, feita exclusivamente por ex-jogadores de videogame. Então, assim, essa possibilidade dos games, ela está além daquilo que a gente espera. E lá no evento, o professor, um professor amigo meu, me fez uma pergunta, né? Você acha que o esporte é um tipo de esporte ou não? E como o conhecimento científico pode lidar com isso? E eu resolvi responder para ele separando essa pergunta em duas formas, né? Será que o esporte é um esporte ou não? E aí a gente já sabe que ser educado culturalmente sobre videogame é tão importante quanto ir para um museu, para uma ópera. Eu não sei se vocês conhecem esse jogo, ele chama Journey. Ele é fantástico, quem tiver interesse. Gente, é uma obra de arte, é uma obra-prima, né? A orquestra, a música, quer dizer, é fantástico. As séries estão usando também. Esse aqui é outro jogo fantástico que chama Monument Valley. O Kevin Spacey aí é um personagem, né? O presidente dos Estados Unidos, que está jogando videogame para passar seu tempo, para relaxar, né? E aí, para saber se é esporte ou não, a gente tem que relembrar isso, né? Quanto que as pessoas estão gastando no esporte? Vocês conhecem a plataforma Twitch? A plataforma Twitch é uma plataforma que se especializou em transmitir jogo de videogame, né? As pessoas estão gastando muito. Em 2021, vão ser mais de 6 bilhões de reais gastos nesse mercado. Então, gente, um blog especializado, né, que fala da mistura entre realidade virtual e a prática atlética, eles já falam que talvez não seja essa a questão, né? Talvez não seja esse o debate. E aí eles fazem uma campanha de um jogo, né? Colocam um jogador de realidade virtual para mostrar, né? Ele coloca ele põe uma raquete na mão, bolinha de tênis e tal. E aí quando você pensa que ele está jogando tênis, não, ele está jogando uma espécie de Just Dance com Jornada nas Estrelas, porque ele tem um sabre de luz e ele tem que fazer como se fosse uma coreografia. Desculpa interromper. Oi, você me ouve bem, Alan? Tô ouvindo. Parece que um áudio do YouTube foi acionado e aí a gente não te ouviu bem porque o áudio estava rolando junto com a sua voz. Se você puder repetir, por favor, esses momentos finais. Agora parou, o áudio está silencioso. Desculpa, até cortei ele agora aqui. Obrigado, Bruno, por avisar. Imagina. Às vezes entra com áudio e a gente perde. Ao vivo é assim mesmo, professor. Mas o que eu queria mostrar é isso, né? Ele faz um comparativo como se fosse tênis, mas não é tênis, gente. É um sabre de luz e ele faz a coreografia tendo que cortar placas de, sei lá, digitais que vêm. E ele, além disso, você tem tiro, você tem soco. Quer dizer, eu estou jogando dentro da tela, né? Eu estou lá dentro. Então, é algo para a gente pensar, é algo para a gente refletir também, né? E o próprio blog já fala isso, né? Será que o debate é esse, se é esporte ou não? A gente precisa pensar nisso, né? As definições de esporte falam de você ter um gasto calórico, de você ter um movimento, né? Eu acho que o mais importante é a gente pensar nisso. Porque se for isso mesmo, a gente tem Copa do Mundo de bexiga. Eu não sei se vocês viram, né? O Brasil, para variar, perdeu da Alemanha na Copa do Mundo de bexiga, gente. A gente é freguês dos alemães até na bexiga. Não é possível. Tomamos uma variada, né? Tomamos uma goleada. E aí, quando você pega o campo de jogo do Campeonato Mundial de Bexiga, pessoal, se vocês olharem aqui a entrada, né? A entrada triunfal, como se fosse olha lá, ele está aquecendo ali para entrar, vai para o jogo e tal, né? Uma entrada triunfal. E o campo de jogo, olha lá, pessoal, o que é? É uma sala de estar, como se você estivesse dentro da sua casa. E aí o jogo, com o juiz, com o árbitro e tudo mais, ele você não pode deixar a bexiga cair no chão.
Eu mostrei para vocês lá no início, né, que eu estava dando aula no colégio. Se eu soubesse que eu estava treinando atletas de bexiga, eu devia ter investido lá para, quem sabe, ter um campeão mundial de bexiga, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Olha lá, pessoal, né, o grande jogo, o campeonato mundial de bexiga. E aí a gente tem que ter essa reflexão. Será que é esporte ou não é, né? E olha quem é o dono da história. É um ex-atleta que tem um poder de influência e, jogando bexiga na sala dele, ele resolveu fazer isso. Também tem o Campeonato Mundial de Pega-Pega, né? Que é uma das variações do parkour, né? Então, olha que legal, né? Os atletas aí, um correndo atrás do outro e tal, né? Pega-Pega virou Campeonato Mundial também. Então, a gente precisa ter essa reflexão e tomar esse cuidado. Será que as crianças deviam ser atletas de alto rendimento? Eu fiquei felizão com a Raíssa, gente. Mas será que ela devia estar lá, né? E aí, respondendo a segunda pergunta, como é que o conhecimento científico pode lidar com isso? Eu acho que é aqui que vem essa última parte da minha fala, para a gente debater algumas possibilidades, né? Meu trabalho foi inspirado nesse movimento aqui, que foi lá nos anos 2000, um grupo de estudantes de tecnologia criaram o PEC Manhattan. O que eles fizeram? Eles pegaram um mapa, a planta, né, do Washington Square Park, nos Estados Unidos, digitalizaram, transformaram no campinho do Pac-Man, se fantasiaram de Pac-Man e de fantasminha. Naquela época não tinha internet, então eles jogavam no videogame e tinham que telefonar, então ele telefonava para o Pac-Man e falava: Pac-Man, olha no mapa aí que está no seu braço, segue a rua tal, vira direita, vira esquerda, porque o fantasminha está na rua tal, na rua tal. Marcaram a rua com giz. Eu falei, cara, não é possível isso. E isso me inspirou, né? A gente foi atrás desse conhecimento para entender. Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá, pessoal? Estou ouvindo aí. Eu vou fazer. Tudo bem, não tem problema. Se quiserem falar, fiquem à vontade, tá? A gente foi estudar, fomos buscar um conhecimento mais específico, que eu também não vou aprofundar aqui, mas é interessante a gente entender que o virtual não é um oposto de real, né? Pierre Levy nos apresenta que são só maneiras diferentes e momentos diferentes de entender essas diferentes realidades, né? Então, o virtual, o real é aquilo que é concreto, e o virtual é aquilo que é possível de acontecer. Se eu pegar uma cadeira, ela é feita para sentar, mas a partir do momento que eu subo em cima dela para trocar uma lâmpada ou para fazer alguma coisa, ela vira uma escada, ela deixa de ser aquilo, né? E esse movimento foi o que inspirou a gente, de você pegar aquilo que é real, transformar ele numa nova realidade, porque aquele jogo que quem não está assistindo, você vê eu de novo com basquete, né? Quem não está assistindo o jogo ali, pode assistir no site da internet, que você assiste ao vivo aquele mesmo jogo numa nova realidade, de uma maneira virtual, e o técnico vai atualizando esses dados. Olha, tem jogador metendo bola aqui da linha dos 3 ou do meio aqui do garrafão, então vamos fechar, quer dizer, a estatística vai alimentando, e esse movimento do virtual e do real vai criando novas realidades, né? O movimento que a gente fez foi também apoiado nessa metodologia compreensiva do professor João Juan Ferrez, em que ele usa para o trato da televisão. Então, a gente adaptou essa metodologia para o uso também com o videogame, em que o pesquisador, no caso, ou o professor, ele é um mediador, ele auxilia a enriquecer essa experiência, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou aquilo que era uma experiência virtual e transformou numa nova realidade, atualizando essa prática. A temática que a gente utilizou na época foi o jogo do quadribol, e a gente fez o quadribol na quadra. E aí eu retomo aquela minha fala inicial, né? E eu não vou passar para vocês o vídeo, vou deixar ele aqui como spoiler para vocês, mas se você quiser entrar lá no meu YouTube, ele está lá, está disponível. Vou deixar aí, já tô. Olha eu, Bruno, fazendo jabá do meu YouTube, que está lá falecido, né? Não mexo nele faz tanto tempo, mas está lá, gente. Se vocês tiverem interesse, dá para ver um pouquinho do que eu fiz.
E aí, pessoal, nesse momento, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dessas experiências, mas eu queria ouvir de vocês também, né? Se vocês têm alguma coisa para perguntar, para comentar, porque aí essas experiências eu acho que elas podem ser elucidadoras para a gente trocar essas possibilidades, né? Então, tem uma série de experiências que eu posso compartilhar com vocês. Esse trabalho foi feito junto com o professor Arquimedes, o mesmo professor que me ajudou na época do mestrado, né? Então, eu vou passar rapidamente essas experiências para vocês saberem, mas a gente aprofunda elas na hora em que vocês tiverem alguma dúvida. Ou, se vocês não quiserem perguntar, eu me aprofundo em uma ou outra para a gente ir, assim, meio que encaminhando para o nosso debate, tá? Esse trabalho foi feito junto com os professores, da turma, né? Então foram alunos da quarta série, que seriam o quinto ano. Eles foram lendo o livro do Harry Potter junto com a professora, a professora da turma, né? A professora da sala de aula da turma foi lendo o livro, e junto com essa leitura eles foram entendendo em que linguagens que esse livro foi transmitido. Então, o professor, primeiro, teve o trabalho de conseguir o livro e colocar nos computadores da escola, que anteriormente ficavam na sala de informática, que não era aberta, porque eu não sei se vocês lembram desse período em que usar os computadores da sala de informática da escola não era permitido, porque poderia quebrar o computador, né? Então, ainda existia esse cuidado, né, exacerbado, que não deixava os professores utilizarem os computadores. E aí eles foram lendo o livro, e a cada momento que eles iam lendo o livro, eles iam lendo com outras linguagens. Por exemplo, eles descobriram que o primeiro capítulo do livro corresponde a 11 segundos do filme. Então, eles foram lendo o livro, vendo o filme, parava o filme, continuava lendo o livro. Opa, capítulo 2, então vamos parar. Aí, quando chegou no quadribol, eles foram para a quadra, jogaram quadribol. E aí, eles, depois que terminaram, né, nesse processo todo, eles foram pesquisando sobre o tema. Curiosamente, tinha uma aluna do colégio que era muito fã do Harry Potter, e a professora fez com eles uma espécie de roda viva. Então eles aprenderam como redigir perguntas, fizeram perguntas e tal. E o final do trabalho foi fazer uma campanha, uma propaganda do próximo livro, do próximo filme, né? Então foi muito legal que a professora de artes também colaborou com isso, e eles fizeram a propaganda do último livro, do próximo livro, do próximo filme. Então, aquilo que o Henry Jenkins fala da cultura da convergência, os alunos criaram as suas histórias, né? Harry Potter, deixa eu ver aqui porque está da frente, e o Minotauro, não existe isso, foi criação dos alunos, né? Então, eles fizeram esse trabalho durante um período lá no colégio estadual que o professor Arquimedes trabalhava. E minha participação foi nessa sistematização, né, auxiliá-los nesse trabalho. Uma outra experiência que a gente teve, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou só passar o nome delas, para a gente poder conversar, e depois eu aprofundo caso tenha alguma pergunta, tá? Esse daqui foi um trabalho que a gente usou tablets, então... tablets não, desculpa, Palm Top. Então, ainda bem que a câmera não dá para ver meus cabelos brancos, né? Mas a gente usou Palm Top. Eu estava na sala dos professores no colégio que eu lecionava, um colégio particular de São Paulo, e a turma de informática chegou conversando aqui atrás de mim. Não, porque a gente tem os palmes e não sei o que, e vocês podem usar e tal. Eu olhei para trás e falei assim, o que você tem aí? Ah, nós temos Palm Top. Eu falei, Palm Top? Deixa eu ver o que é isso. E tinha um joguinho lá dentro, e a gente pegou esse jogo, tematizou dentro da aula e desenvolveu. Depois eu aprofundo para vocês um pouquinho do que foi feito com o Palm Top na época, né? Esse jogo aqui também foi muito legal. Esse jogo, a gente criou ele, demorou 5 anos para ele virar isso que vocês estão vendo aqui. A gente fez
essa foi uma demanda que surgiu no colégio de um livro que chamava A Camiseta Encolheu, que contava a história de dois irmãos gêmeos, que trabalhava com os conceitos de alimentação saudável e tal. E a gente trouxe para a nossa prática, a equipe de educação física do colégio, trouxe para a nossa prática a leitura desse livro e uma experiência prática com isso. O que a gente fez? A gente pegou, e o livro conta, resumidamente, que os dois irmãos começam a crescer e eles se alimentam de maneira diferente. Um se alimenta de uma maneira saudável, de uma maneira equilibrada, e o outro se alimenta de alimentos industrializados, fast food. E um começa a ficar mais gordinho do que o outro, por isso que a camisa encolheu. E aí a gente, depois dessa leitura do livro, a gente criou um circuito de atividades com os alunos em que eles escolhiam atividades do dia a dia dele. Então, a gente simulou, por exemplo, um dia dessa criança. Então, ela acorda, depois que ela dormiu, né, então ela acorda, ela escovou os dentes, ela vai tomar o café da manhã, aí ela vai para a escola, ela volta e almoça, aí ela tem atividades à tarde, ela pode brincar, ver televisão, jogar algum jogo, ela pode fazer algum curso de dança, inglês, ela vai fazer lição de casa, ela vai praticar alguma modalidade esportiva e tal, ela janta e ela dorme. E essa escolha, a gente fez esse circuito calculando em que nas alimentações, ele tinha 3 tipos para escolher, exatamente como no livro dizia. Então, um alimento mais saudável, um alimento mais calórico e um alimento equilibrado. E as atividades também, né? São atividades que gastam mais caloria e atividades que gastam menos caloria. Então, ele ia escolhendo, eram 2 minutos de atividade em cada sessão, então a gente fazia 2 minutos de atividade, parava, eles iam e escolhiam, porque a gente fazia o dia inteiro em um pouquinho de tempo, né? E eles iam marcando o que eles fizeram. Como a gente começou fazendo isso numa folha de papel, ele anotava. Então, sei lá, eu acordei e fui comer, eu comi um pedaço de pizza no café da manhã. Ele marcava lá e isso gerava uma certa pontuação. No final do dia, ele tinha um equilíbrio. Ele tinha que ter o tanto que ele consumiu com o tanto que ele gastou para ficar no zero. E no final do dia, a gente descobria se ele gastou mais, se ele consumiu mais. Isso dava para ele a medalha de ouro, prata e bronze. E a gente refletia com eles, né? Começamos fazendo no papel e fazia a conta no papel. Depois passamos essa conta anotada no papel. A professora de informática colocava num Excel e saía o resultado, só que aí o resultado saía só na aula seguinte. Depois a gente conseguiu digitalizar isso para um joguinho dentro de um tablet. E ele ficou mais ou menos assim. Ele ficou mais ou menos assim. Então você vê aí, elas estão fazendo, né? Ó, essa aí escolheu assistir televisão. Aquele grupinho ali escolheu jogar futebol. Aí no aviso eles iam lá para mudar a atividade. É lógico que teve criança que só escolheu futebol. Então ele acordou, ele não tomou café, ele foi jogar futebol. Aí depois do café, ele foi jogar futebol. Aí ele foi jogar futebol, ele foi jogar futebol. Então, quer dizer, as rodadas eles foram aprendendo que era para escolher o que eles realmente faziam. Teve criança que ficou triste, que não fazia nada, percebeu que só assiste televisão, não aproveitou em nenhuma brincadeira do que a gente colocou. Teve criança que ganhou medalha de ouro, porque tinha uma atividade muito variada. Isso foi muito legal, porque eles puderam escolher o que eles fazem, né? Mostrar para eles que eles têm opções, né? Então você vê, a gente tem um simulado, ó, tem dormir, tá vendo ali no meio dormindo. Você pode dormir à tarde, né? Então ele está ali no tablet escolhendo o que ele vai fazer na sequência, né? Então essa foi mais uma aí das experiências que a gente até criou o joguinho, que dava para ele jogar, inclusive, sem fazer a prática corporal, porque virou um joguinho da terra. Esse aqui a gente fez mais ou menos o exemplo que eu dei para vocês do Harry Potter, só que a diferença aqui, que foi no ensino médio, e quem escolhia o jogo e quem criou o jogo foram os próprios alunos do ensino médio, então eles criaram jogos que pudessem ser feitos. Alguns deles não deram certo, por exemplo, eles foram fazer o Angry Birds
e tinha que jogar, né? Fizeram um estilingue gigante com rubber band e com colete, mas aí não ficou legal, então o jogo não deu certo, aí eles tiveram a oportunidade de repensar o jogo, né? Então fizeram, ao invés de eu jogar com elástico, ficaram duas equipes, uma tentando derrubar o do outro, e aí ficou mais dinâmico. Então eles criaram os jogos, e eles registraram isso depois por meio de um formulário, né? Que jogo que é, quais as regras, como é que faz para jogar, é baseado em qual jogo, tem alguma classificação, né? Então, depois a gente pode aprofundar um pouquinho. Essa experiência ficou registrada num livro, depois eu mostro para vocês também, num capítulo de um livro, né? Então, foi muito legal. E assim, claro, como todas as atividades, gente, os alunos do ensino médio chegaram e falaram assim, eu jogo FIFA, professor, então nós vamos fazer futebol. Então, você levou o debate, né? Leva o debate perguntando para eles, né? Tudo bem, você faz o futebol, mas é isso que você vai contribuir com a sua turma? É essa a possibilidade que você tem de trazer uma novidade, trazer uma atividade diferente aqui? E teve gente muito legal, teve aluno que criou cada jogo fantástico, né? Inclusive, a gente fez uma oficina depois com os professores do colégio, e quem deu a oficina foram os alunos do ensino médio, que a gente trouxe para mostrar como é que eles poderiam fazer, né? Então, foi muito legal. Esse aqui é o exemplo do escape room, que a gente fez, na verdade, o professor Arquimedes fez agora, na época da pandemia, e eu também auxiliei ele nessa síntese, que foi o que? Eu não sei se vocês conhecem o escape room, que é aquele jogo, né, que você vai para o lugar e você está fechado, então você tem que ter um desafio para sair daquele lugar, né? E ele colocou esse escape room baseado em uma plataforma que é baseada no próprio Google Sites, e ele foi tematizando isso. Então, por exemplo, esse caso aqui é um escape room do handball de 8º ano. Então, ele criou uma história em cima dessa temática, e que pudesse ser colocado em prática pelos alunos para introduzir os temas e assuntos do curso de Educação Física. Se aquele lá foi do handball, esse aqui foi do atletismo, especificamente do arremesso de peso. Então, ele criou a história, ele coloca os desafios dentro do texto, com links, hiperlinks, vídeos, e os alunos têm que descobrir como sair dessa tela, como sair dessa temática, respondendo um Google Forms, né? Também posso aprofundar para vocês, caso tenha alguma dúvida depois. E aí, indo para o final, né? Os últimos exemplos. Ô, Bruno, diga. Desculpa, tá, por interromper. Nada, não, pode falar. Só queria sinalizar, não sei se você está conseguindo visualizar simultaneamente a apresentação, o chat. E aí pintou a nossa primeira pergunta, a pergunta da professora Isabela, que é a nossa colega do campus de Niterói. Ela diz o seguinte: oi, Alan, nesse período de pandemia em que o ensino remoto foi utilizado na educação básica, você tem alguma experiência com jogos eletrônicos nesse contexto, né, no contexto pandêmico, para relatar? Essa pergunta da Isabela, que pintou no chat. Lembrando que quem quiser fazer a sua pergunta, o chat está disponível. Acho que esse é um bom modelo, né? Redigir a pergunta no chat e eu vou, na medida do possível, compartilhando a pergunta com ela. Isabela, obrigado, valeu, Bruno. Eu tinha tirado o chat da tela para eu poder ver o que eu estava falando. Então, sua pergunta, Isabela, vai cair exatamente em cima desse exemplo, né? Eu, Isabela, particularmente, eu não estou lecionando no ensino fundamental, mas eu estou em contato exatamente com esses professores parceiros. E esse jogo da lava é um exemplo, né? Eu não sei se vocês conhecem, o jogo da lava, ele é uma série na Netflix, de novo, né, gente? Aquela questão do jogo digital dentro de uma linguagem transmediática, dentro dessa cultura da convergência. Esse jogo da lava, ele é uma série na Netflix. Eu não sei se vocês já viram isso. Gente, é uma maluquice, né? It's the hottest game show in history. Só para ilustrar aqui como é que é o programa de televisão, ele também é um joguinho de videogame,
né, que você tem no site do Cartoon Network, você tem também possibilidades de jogar em outras plataformas. Ele é um jogo mesmo, que os gamers jogam, né? Eles jogam esse jogo como um joguinho desses em qualquer outra, como é que fala? Em qualquer outra plataforma. Então, olha lá, né? É um joguinho de videogame também, tá? Vamos lá. Ele também é um jogo que você pode comprar, e é um jogo de tabuleiro, vamos chamar assim, né? E ele foi feito também com ensino médio. E como é que a gente utilizou esse jogo? O professor Arquimedes, ele criou um percurso na casa dele, com os filhos dele, né, em que ele tinha... A criação foi do professor e os seus filhos, dentro de casa, em que eles não podiam pisar no chão. A ideia do jogo do Chão é Lava é você fazer um percurso sem pisar no chão. E ele foi fazendo esse percurso, filmou esse joguinho e mostrou para os alunos do ensino médio e pediu para que os próprios alunos criassem os seus jogos. Então, foi muito legal porque cada aluno criou a sua alternativa, o seu percurso. Isso foi feito com o ensino médio. E além da prática de você criar o percurso baseado nesse jogo, a gente usou um pouco daquelas competências que eu falei. Porque nesse caso que vocês vão ver, o professor fez o vídeo na casa dele, com o auxílio dos filhos. Então, ele teve que ter as competências para você gravar, né, o áudio, né, fazer esse percurso. Então, teve mais de uma pessoa envolvida. Então, ele teve que ter essa competência de fazer esse registro e mandar esse registro para o professor. E esse aqui é um exemplo de um dos alunos que, além de fazer tudo isso, usou esse aplicativo, Viva Vídeo, para poder fazer uma edição. E eu queria compartilhar com vocês a produção de um dos alunos do ensino médio, nesse caso, né? Alain? Opa! Diga lá. Só para avisar, temos mais uma pergunta no chat. Quando for o melhor momento, você pode me avisar aqui que eu faço a leitura para você, tá? Tô só te avisando. Beleza, eu vou passar esse vídeo e você já manda bala, beleza? Maravilha, maravilha. Ai, que belo dia. Acho que eu vou sair hoje. Uou, o que aconteceu? O que foi isso? Ué, o que é isso aqui? Eu tenho vida? E o chão é lava? Eu acordei de novo? Calma aí, eu tenho que sair daqui sem pisar nisso. Olha a produção dele, o áudio, né? Toda a gravação. Então, um aluno do ensino médio no parquinho, gente. Saco! Perdi mais uma vida. Droga, agora eu só tenho mais uma. Ou eu fico preso aqui pra sempre ou eu passo. Tentar novo caminho. Olha o sacrifício dele. Jogar o celular no chão para não pisar na lava. Adiós.
Você vê, né, pessoal, uma produção deles, né? Eles que criaram essa solução aí. Antes desse aqui, Bruno, aqui já é meio que encerramento. Vamos para a pergunta. Maravilha. Então, antes da pergunta, aproveitando a deixa, Alan, queria te avisar e avisar ao público também que a gente está nos 15 minutos finais da oficina, podendo estender mais uns 5, 10, tendo em vista que a gente teve aquele probleminha inicial com a questão da gravação, tá? E eu vou disponibilizar, então, logo na sequência, no chat, o formulário de registro de presença e avaliação para que vocês preencham preferencialmente após a oficina. Então, dito isso, vamos à pergunta da Juliana Machado, que é aluna do 2º período de graduação da UF, nossa Universidade Federal Fluminense. Diz a Juliana: com o avanço do capitalismo, cada vez mais o emprego de máquinas mais autônomas, onde não precisam de pessoas para controlá-las, essa gamificação na educação física escolar não educaria os corpos para esse processo técnico de aprender a mexer em botões para operar essas máquinas? Preciso repetir, Alan, ou deu para captar? Não, tá ótimo, tá ótimo. Ô, Juliana, né? Obrigado pela pergunta. Eu acho que eu já meio que respondi para você quando eu fiz aquela reflexão sobre se os esportes são esportes ou não, né? O mercado, ele não está pensando se é importante a gente se movimentar para manter saudável ou não. O mercado está preocupado se a gente vai dar o resultado que eles esperam, que é o lucro, se é consumindo, enfim. Por outro lado, a nossa prática corporal, a nossa prática didática, a nossa prática profissional, ela precisa dar conta daquilo que é a nossa especialidade. Porque uma dessas reflexões que eu fiz nesse período é que, infelizmente, a gente não vai conseguir resolver todos os problemas. Se a gente conseguir fazer os nossos alunos perceberem que, no tempo que ele tem disponível, no tempo livre dele, ele tem algumas opções para curtir esse tempo livre, e se ele, nesse tempo livre, escolher, dentre essas opções, aquela que faz uso do movimento corporal, eu acho que a gente vai estar colaborando para que não fique nesse processo técnico que você fala, né? Você viu aí que a gente está tentando dar alguns exemplos e esse debate que eu tenho há muito tempo com esse meu amigo Arquimedes no caso do uso que a gente faz dos jogos digitais, porque é o foco da gente, né? A gente sempre fica pensando assim: mas vamos usar um joguinho, então, um joguinho educativo. Gente, eu não sei o que vocês acham, mas jogo educativo é chato. As crianças não gostam de jogo educativo. Tem jogo educativo legal, mas o jogo educativo é chato, porque eles jogam jogo comercial. Então, será que não vale a pena a gente trazer isso para o nosso dia a dia, trazer isso para a nossa sala de aula, trazer isso para a prática que a gente está tendo, para a gente perceber que a gente precisa pensar e refletir sobre isso, né? Então, vai ficar na responsabilidade da gente possibilitar essa reflexão dos nossos alunos, oferecer essa alternativa de pensar sobre essas práticas e saber, principalmente, dosar. E aí vem essa contribuição que eu falei para vocês das competências digitais, né? Você, por exemplo, saber dosar e perceber o tempo de tela, saber dosar o quanto você está se expondo a isso, né? Não sei se te respondi, mas essas práticas que a gente está trazendo aqui, algumas delas contextualizadas dentro da pandemia, outras não, eu acho que podem ser algumas alternativas que a gente vem debatendo e buscando fazer aí nesses últimos anos, né? Não sei se eu respondi para a Juliana, mas essa é uma alternativa aí para vocês. E aí, Bruno, como o tempo está acabando, eu queria passar esse vídeo que é... Oi, diga lá. Desculpa te interromper mais uma vez, a função ingrata da mediação é essa. Manda bala.
Mas é só para sinalizar que a gente tem mais uma pergunta, e aí fique à vontade. Se você quiser que eu já faça a pergunta agora, em um outro Pode mandar, momento. pode mandar, pode mandar. Ser? Maravilha. Pode. Então, vamos lá. É uma pergunta do professor Márcio Cabral, que atua no Instituto Federal Fluminense, Campus Centro. Primeiramente, ele te parabeniza pela apresentação, dizendo que adorou o conteúdo. Acho que esse é um sentimento compartilhado por todos aqui presentes, todos e todas. E depois ele emenda a pergunta. Gostaria de saber se você publicou a sua pesquisa, imagino se é a pesquisa de doutorado, né? Ou como poderia ter acesso a essa pesquisa caso ela não tenha sido publicada. Olha, não é bola de cristal não, viu, Márcio? Mas daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês onde está todo o acesso. Então eu disponibilizo sim para vocês vão poder ter acesso a tudo isso tranquilamente, tá bom? Eu vou passar esse vídeo e aí depois dele eu já vou para o encerramento e a gente vai ter acesso a todos esses dados aí, vocês fiquem tranquilos. E caso vocês não encontrem, me peçam, a gente vai se falando. Eu vou até colocar no chat aqui. Tudo meu é Alan Q. Costa. Você pode me encontrar. O Gmail é Alan Q. Costa, o Instagram, Facebook. Quer dizer, me lembra aí e a gente vai se falando, tá bom? Esse trabalho, pessoal, eu adoro divulgar esse trabalho. A Mariana é uma grande amiga lá de Florianópolis. Ela fez esse trabalho na mesma época em que eu fiz o quadribol lá, né, o meu mestrado. E o dela, eu acho que vai além daquilo que a gente tem feito, no sentido de que ela trabalhou com as representações do esporte, da mídia, na cultura lúdica das crianças. Então, ela fez uma transmissão de uma modalidade esportiva, no caso foi o futebol, né, que as crianças escolheram, mas quem produziu tudo isso foi as crianças. Então, aquilo que eu vim falando de competência digital, de você utilizar dessas possibilidades, ela foi construindo isso com as crianças. E eu acho que vale a pena dar uma lida no material dela, na dissertação dela, tem artigos dela publicados também, junto com o pessoal do Labomídia, da Universidade Federal de Santa Catarina, mas eu vou passar o vídeo para vocês assistirem, é um videozinho de acho que de 5 minutinhos, mas eu acho que vai valer a pena, e aí a gente amarra essa nossa fala com essa contribuição da Mari. Estamos aqui na quadra do Colégio Brigadeiro Eduardo Gomes apresentando um evento que vai ter um futebol aqui que nunca teve, mas agora vai ter. Nós vamos apresentar muitas coisas legais aqui. A torcida ainda não veio, ela está se arrumando para vir. Estão entrando. O time está entrando. Vou apresentar a escalação dos times. Lá tá indefeso. Pega. Chuta. Pega. Vai. Pra fora. Agora a Natália vai chutar. Chutou pra Vinícius. Vinícius chuta. Que defesa. Quase gol. Vinícius joga. Quase gol. Tomou duas. Passou para Pedro. Pedro chuta. Para fora. Léo chuta. Gol! Não foi. A
Turminha Vermelha e a Antártida estão muito ruins. Tá tendo mandar falta, coisa assim. Acabou de ter um gol, mas o narrador não sentiu bem. Olá, boa tarde. Estamos aqui diretamente do estádio do Colégio Brigadeiro Eduardo Gomes. Meu nome é Mariane Frank Rocha e eu vou entrevistar a Turminha Vermelha e a Antártida. Vamos entrevistar o Jonathan. Se o jogo for o placar igual, você acha que valeu a pena a tentativa? Vai, mas vai ter pênalti. Provavelmente nos pênaltis a Turminha Vermelha vai ganhar. Tomara que não, mas provavelmente ganhe. Vai começar o jogo. Pedro chuta. Vai. Agora, ela vai chutar. Chutou. Defende. Não foi gol. Terra e Banrisul. E o que foi campeão foi o Banrisul, patrocinador. Banrisul e Turminha Vermelha foi a campeã. Antártida. Thalia, você achou mesmo muito bom, pelo menos, de ter ganhado 2-1? Foi maravilhoso. Eu amei muito. Ótimo. E agora... Pessoal, eu não canso de ver esse vídeo, eu não canso de compartilhar isso, porque quando a gente fala da criança, e eu falo que ela é a coisa mais importante do mundo, e brincar é a segunda coisa mais importante do mundo, vocês viram no corpo delas, né? Elas não conseguem se conter. E o narrador ali, ele não está narrando, ele está torcendo, né? Então, olha que interessante, todos eles fizeram tudo, lógico, a professora ajudou na edição e tudo mais, mas eles que fizeram o roteiro, eles que narraram, fizeram entrevista, aquele que não conseguiu jogar foi na torcida, filmou, gravou. Então, quer dizer, olha que legal essa visão, né? Englobando todas as possibilidades do esporte, né? Dentro dessa característica. Esse aqui é um exemplo que eu gostaria de compartilhar também, quem tiver interesse. Esse Mark Rober, ele é um engenheiro e ele faz tem umas ideias malucas, então eu acho que vale a pena a gente assistir, né? Se chama Super Mario Effect, é uma fala dele no TED também, eu acho que é muito legal, quem tiver interesse. Esse é um pouco mais extenso, então eu não vou passar, né? Mas se vocês tiverem interesse, podem dar uma pesquisada na internet. E aí, aquilo que o Márcio pediu, Márcio, a pesquisa ela está publicada no site da USP, mas também teve aqui uma publicação no jornal Nexo, então dá para você buscar lá, tá? Na seção acadêmico, dá para pesquisar, ela vai estar lá, mas eu também tenho outras publicações, né? Então, junto ao grupo do LEFEM, o Laboratório de Educação Física, Esporte e Mídia da UFRN, a gente tem algumas publicações, por exemplo, essa formação continuada de educação física no diálogo com a cultura digital, a gente fala um pouquinho de gamificação, então esse trabalho foi feito junto também com os professores da rede municipal de educação de Natal, então um grande abraço para toda a galera aí de Natal, a gente tem um carinho muito grande. Esse outro trabalho, Diálogo entre Educação Física e Comunicação, foi fruto de um evento, né, sobre mega eventos esportivos, que também foi promovido lá pela UFRN. Eu tenho um capítulo que aqui, sim, a gente detalha a dissertação, e esse aqui, Ludicidade, Jogos Digitais e Gamificação na Aprendizagem, é o livro do professor Luciano Meire e do Paulo Blisken, que tem a gente compartilha essa experiência do ensino médio. Dos três aqui, só esse último que não está em acesso liberado, esse aqui ele é da editora Arte Média, então
quem quiser tem que comprar o livro, tá? E aí, gente, tem outras publicações, mas eu achei legal sintetizar dessa maneira. Eu espero que a gente possa dialogar, continuar conversando. Eu gosto dessa fala do Alvin Toffler, né, que ele fala que o analfabeto do século XXI não vai ser aquele que não consegue ler nem escrever, mas aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. A gente, na pandemia, teve essa possibilidade, a gente está com muitas dúvidas ainda, a gente não sabe o que vai acontecer depois, a gente não sabe o que vem pela frente, mas se eu posso deixar uma mensagem para vocês aqui de encerramento e para a gente continuar o diálogo, é que a gente não vai fazer nada sozinho. Então, meus parabéns para o Colégio Pedro II, pelo 8º Encontro de Educação Física Escolar, parabéns a todos vocês que estão aqui, muito obrigado pela paciência, por estar aqui no sabadão de manhã, eu sei que é difícil, né? Mas eu estou à disposição, gente. Hoje eu que estou aqui, mas eu tenho certeza que a gente tem muito a trocar. Então, Bruno, estou aí para a gente bater mais um papo, era isso que eu tinha para trocar de ideia com vocês. Meus contatos estão aí, vamos continuar esse diálogo pela rede. Professor Alain, nós que agradecemos pela parceria, pela disponibilidade em estar participando desse ambiente de troca conosco, uma manhã de sábado, né? Isso é algo a ser destacado e valorizado, e o feedback aqui no chat está sendo muito positivo, né? Muitas mensagens de gratidão, congratulações, de um modo geral, e desnecessário dizer que eu também compartilho desses sentimentos e faço das palavras do público as minhas também, além de ter aprendido bastante com as suas explanações, a oficina de um modo geral. Foi um grande prazer estar contigo, te conhecer, Alain, e a oficina ocorreu de uma forma muito bacana, muito fluida, né? O que faz com que tudo seja ainda muito mais interessante. Então, eu aproveito para reiterar os meus agradecimentos e reiterar também a mensagem relativa à importância de que o público preencha o formulário de registro de presença e de avaliação do evento. Isso é bastante importante para que a gente, inclusive, melhore nas edições vindouras do evento. Contamos com as avaliações de vocês e acabei de reforçar aqui no chat a mensagem que direciona para o link, o formulário de avaliação e registro de presença. Então, dito isso, eu vou encerrar oficialmente essa mesa, lembrando que com essa mesa encerramos também, imagino que com chave de ouro, essa 8ª edição do ENEF. Espero que vocês tenham curtido, gostado do evento e nos vemos nas próximas. Um abraço a todos, todas e todos, e que a gente possa seguir em diálogo, se encontrando e debatendo esse tema da oficina e outros nos outros fóruns acadêmicos e não acadêmicos, que a gente vai se cruzar, vai se encontrar por aí no futuro, com certeza. Se cuidem, um abraço, fiquem bem. Tchau, tchau, gente.